Estamos aqui hoje, não por acaso, numa casa de ensino, que não é uma escola, mas a Ação Educativa é uma casa do ensino brasileiro. Estamos aqui para lançar um livro e para alimentar uma parceria. O livro é o Gestão da Inovação. O que representa essa parceria para nós? Representa uma mobilização, pelo menos uma vontade de mobilização da sociedade em torno de um ideal de mexer com o ensino brasileiro. Como ninguém fica rico escrevendo livro, nós quisemos estabelecer essa parceria de uma forma quase simbólica, mas esperando que cada professor que adote o livro saiba que está colaborando também com a ação educativa e com um trabalho muito bonito pelo ensino brasileiro. A administração está mudando de patamar, está indo da área só de organizacional para a área estratégica. Então, é um movimento muito natural, é um movimento que a gente comentou bastante durante o curso no qual nasceu este livro. E por quê? Porque a organização hoje é responsável pela inovação tanto quanto a ideia criativa. A ideia criativa só se viabiliza quando tem uma implementação minimamente suficiente para ela se inserir no contexto. Como o contexto está cada vez mais complexo, a complexidade é um fenômeno mundial, a administração precisa acompanhar esta complexidade, atualizando-se e desenvolvendo novas ferramentas. Quando começamos a aplicar o programa, achamos que esse programa valeria um livro, a organização de um livro. E aí eu convidei a classe toda para escrever o livro comigo, e uma turma que ficou colaborando, foram 7 alunos, e o livro nasceu, então, dentro de uma classe, e nasceu como um livro-caderno, um livro acompanhando as aulas que a gente estava dando. O próprio formato que a gente deu foi de um livro-caderno, um livro focado em exercícios. Nós estabelecemos algumas áreas, novas áreas que a administração iria abordar nesse livro. São 6 áreas que não se sobrepõem, mas se complementam. E essas 6 áreas formam o miolo do livro, começando por aprendizagem permanente. Aprendizagem permanente, que é uma sequência do conceito do Peter Senge de organização que aprende, Learning Organization. E aqui a aprendizagem permanente, ela se refere não só à estrutura, que se renova com o funcionamento, mas às pessoas também. O outro capítulo, nós falamos da gestão bioempática das pessoas. Por que bioempática? Não é uma palavra meio estranha, mas é uma palavra fiel à ideia de que a gestão de pessoas precisa levar em consideração a estrutura do individualismo e não a massificação da mão de obra. O terceiro capítulo, depois do aprendizado permanente e do gestão de pessoas, é o planejamento tático complementar. É um capítulo que fala sobre a capacidade que hoje é necessária de que o planejamento se ajuste a um meio que está mudando sempre. E como o meio é um produto da complexidade, o planejamento tático tem que acompanhar esta mudança, complementando o planejamento estratégico, que tem que existir sempre,
mas ele não pode ser mais estático, ele tem que ser adaptável à realidade do momento. O outro capítulo é Gestão da Inovação Tecnológica. Esse capítulo se refere aos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento, Research and Development, os RD, os PD, que sempre foram assim depositários da ideia de inovação nas empresas em geral. O que se procura hoje é a inovação disruptiva, a inovação que queima etapas, que quebra obstáculos. Esta inovação, ela pode nascer em qualquer departamento, também no departamento de pesquisa e desenvolvimento, mas ela é muito mais produto de uma cultura geral da empresa, de uma cultura total da organização. O outro capítulo é o manejo de normas flexíveis. Por que normas flexíveis? Porque no mundo mutante, no mundo que cada dia apresenta novas variáveis, as normas funcionam sempre com um olhar para trás, com o olhar do que deu certo antes. E é preciso que as normas se adaptem às novas condições. Então, as normas precisam ter uma dinâmica. Nós chamamos de flexibilidade, que é uma palavra assim, meio assustadora para quem conhece normas, mas não existe palavra mais adequada para uma norma que funcione, a não ser a porosidade dela para absorver as novas condições da realidade. E, finalmente, temos o sexto capítulo, que é o controles sistêmicos. Quando se pensa em inovação, não pode se deixar de lado o controle. Só que o controle da inovação tem que ser um controle mais inteligente. Ele não pode ser numérico, ele tem que ser sistêmico, ele tem que levar em consideração tudo o que está acontecendo, todas as mudanças que estão havendo, e essa é uma exigência da complexidade também. O controle não pode mais ser só o numérico, o controle tem que levar em consideração todas as variáveis. Bom, finalmente, este livro traz uma série de exercícios, traz uma série de instruções para se fazer exercícios, e funcionando como caderno, ele tem até uma parte para o leitor, para o aluno, usar para fazer anotações e exercícios, porque não é um livro para ser estático. Este é um livro também para crescer, também para ser usado como um caderno que recebe o que a pessoa está trabalhando na matéria. Complementa o livro uma série de leituras sobre os assuntos que se estendem com a inovação, que eu chamo de leituras para saber mais. E, finalmente, eu vou ler para vocês o começo e o fim do livro. No começo diz assim, na primeira orelha: pensemos que todo o progresso do homem um dia foi inovação e que toda inovação se viabiliza pela sua organização. É disso que trata a gestão da inovação. E como fecho do livro, tem aqui uma colocação que é a seguinte: inovação é mudança, é vida, é o fluir do mundo que se renova. Isto acontece desde sempre e, para a nossa percepção, desde Heráclito, ao dizer: nunca se entra duas vezes no mesmo rio. Como jamais poderemos repetir exatamente o que fizemos antes, vivamos a inovação. Esta é uma ferramenta para a gente trabalhar a inovação.